Olá, meu povo! Estamos aqui para mais um vídeo para a gente falar sobre mais um aspecto da doutrina da Igreja Presbiteriana, né, das doutrinas da Igreja Presbiteriana, as quais ela acredita e vive. E se você tiver perguntas a respeito de qualquer tema que a gente esteja debatendo aqui, é só você deixar nos comentários. E sempre no vídeo seguinte, a gente vai tentar aí, né? A gente não, a tentativa que eu vou fazer é de pegar a sua pergunta e passar para o pastor Guilherme. E ele vai responder aí, tirar a sua dúvida, tá bom? Todas as dúvidas que você tiver, às vezes ele está falando de um assunto e você parece que não entendeu direito, ou aquilo não desceu muito bem, pode deixar a sua participação, que a gente vai tentar pensar juntos a respeito disso. E é importante falar que esses vídeos não têm o objetivo de dizer que a igreja presbiteriana é melhor ou pior do que qualquer outra igreja, mas é o puro e simples propósito de fazer com que você conheça mais a respeito de doutrinas que para muita gente são extremamente polêmicas, mas que a gente está aqui pegando cada uma delas e conversando um pouco para que você conheça e veja que talvez não é esse bicho de 7 cabeças todo. Comigo, o pastor Guilherme, que está com a mesma roupa do vídeo anterior, e eu também, porque a gente está gravando vários vídeos na mesma tarde e a gente não vai trocar de roupa, beleza? Pastor Guilherme, tudo bem? Tudo jóia, é isso aí. É isso aí. E, gente, só para dizer, por que eu estou vestido de urso, né? Urso pardo aqui. Goiânia hoje está fazendo muito frio. Então, 12 graus em Goiânia é Antártida. Então, por isso que eu estou vestindo essa roupa aqui, tá? Tá muito frio hoje aqui. Pastor, hoje nós vamos falar, talvez, da doutrina presbiteriana mais polêmica, que é a eleição. Né? Eleição, predestinação, é um negócio, o caldo é grosso aí. Então, de onde surgiu, o que é a doutrina da eleição e de onde ela surgiu? A teologia reformada, ela parte de um princípio básico da aliança. E aí, então, ela encontra uma aliança clara no livro de Gênesis, capítulo 3, capítulo 1. Quando Deus cria Adão, Deus deu uma ordem para Adão, para que ele não comesse de um fruto específico. Então, ali, você percebe claramente, ainda que o termo aliança não apareça, você percebe claramente que ali você encontra todos os aspectos de uma aliança. Há um Deus soberano que estabelece uma ordem para o seu vassalo, para o seu servo, para a sua criatura, que no caso é Adão. Essa ordem deveria ser cumprida porque Deus estabeleceu. Se ele comesse, se ele não comesse, obedecesse, viveria. Se ele comesse, morreria. Então você percebe claramente que há uma aliança ali. No capítulo 3, nós encontramos então que houve uma queda. A mulher foi iludida, de acordo com o apóstolo Paulo, ela comeu do fruto e deu seu marido. Deus aproxima de Adão e diz: por que você ouviu a sua mulher e não ouviu a mim? Ele vai então amaldiçoar a terra e diz então que Adão deveria voltar ao pó. Deus estabelece a morte. Então, Gênesis capítulo 3 nos fala claramente de uma queda. O homem caiu. De acordo com o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, por causa de um homem entrou o pecado no mundo. O próprio Paulo vai dizer que todos pecaram. A Escritura diz que não há um justo sequer. Então, toda a raça humana ela foi completamente contaminada e corrompida. Ou seja, Deus, deixando o ser humano por si mesmo, não há como ele se escapar. Paulo vai dizer em Efésios que nós morremos em nossos delitos e pecados. Então, de um modo geral, quando falamos em eleição, nós estamos falando de um ato de Deus, de um decreto de Deus na eternidade. Obviamente, Deus, tendo decretado todas as coisas, sabendo todas as coisas porque Ele as decretou, Deus, de maneira deliberada, proposital, resolve salvar esse homem. As pessoas que Deus não salva, Ele deixa que siga o seu próprio caminho, siga seu próprio desejo. As demais pessoas, Ele age e Ele intervém no seu coração para que essas pessoas possam alcançar a verdade. Ou seja, essa ação direta de Deus, movido pelo seu amor incondicional, tudo mais, é fruto de uma eleição, é fruto de uma escolha deliberada de Deus. Jesus, então, disse em João, capítulo 10, que, na verdade, ele é o bom pastor e aquelas ovelhas que o Pai lhe deu, ninguém pode arrebatar da sua mão.
Então, o que Pastor, pressupõe... deixa eu fazer aquela pergunta básica. Pergunta dentro do que você falou aí, que é a pergunta que todo mundo que não crê na eleição faz. Quer dizer, então, que Deus escolhe uns para o céu e escolhe outros para o inferno? Abrindo parêntese, eu sou presbiteriana do Brasil, estou aqui só fazendo o papel daquele, digamos, aquele antagonista, né, social que pensa desse jeito. Eu creio na doutrina da eleição, tá bom? Então, só estou aqui fazendo um papel para polemizar o negócio. Então, Deus escolhe uns para o céu e escolhe outros para o inferno, é isso? Olha, a resposta ela poderia ser dada de duas formas. No fim das contas, é exatamente isso. Porque se o indivíduo vai para o céu, é uma ação de Deus, naturalmente, e os demais são reprovados por Deus. Agora, nós temos que pensar de duas formas nesse sentido. O primeiro deles é que há um grupo que pensa de forma bem radical nesse sentido, né? Ou seja, há uma escolha X, uma escolha tal. Pronto. Particularmente, eu entendo que, no fim das contas, acontece isso, mas é preciso entender que, seja Adão e nós, em Adão, somos responsáveis pelas nossas escolhas. Ou seja, as pessoas vão para o inferno porque houve uma escolha deliberada dessas pessoas em rebelar-se contra Deus. Ou seja, as pessoas vão para o inferno porque elas amam o pecado. Elas vão para o inferno porque são relutantes ao evangelho. Elas vão para o inferno porque elas querem viver numa profunda rebelião contra Deus, querem rejeitar o evangelho e não aceitam a graça do Senhor. Daí, baseado em Romanos capítulo 1, podemos chegar à conclusão que o ser humano é indesculpável, de acordo com o apóstolo Paulo, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar do evangelho, como acontece em grupos aqui, ali e acolá, mas a lei do Senhor está cravada no coração dessas pessoas, ou seja, elas vivem os seus pecados porque amam os seus pecados. Então, o inferno, no fim, é uma escolha deliberada do homem, ou uma consequência da escolha deliberada do homem. Aqueles que vão para o céu, se Deus não intervisse nas suas histórias, porque o coração do homem é totalmente depravado, aí eu quero fazer uma ressalva. Quando diz totalmente depravado, ou em outras palavras, né, não o coração, mas quando diz que o homem está numa total depravação ou numa total incapacidade, significa que o pecado alastrou-se por todas as faculdades humanas. Não quer dizer que o homem seja todo ele mau, não. Nós fazemos coisas boas. A gente age e faz escolhas boas, mas o pecado alastrou-se pela mente, pela alma, pelas motivações, pelo interesse. Ou seja, o homem caiu na sua totalidade. Se o homem caiu na sua totalidade, então ele se tornou completamente incapaz de chegar-se a Deus. Nós nem precisaríamos, por exemplo, ir muito longe. Isso pode ser até uma questão empírica. Você pode deixar o ser humano por si mesmo, sem que houvesse uma ação de Deus, ele não conseguiria. Nós temos dificuldade de lutar contra o pecado todos os dias. A gente luta contra ele, temos que lutar contra ele, mas a nossa natureza ela é inclinada. Então, a Escritura deixa muito bem claro que existe uma ação direta de Deus no coração daqueles que lá na eternidade ele elegeu. Se Deus não fizesse isto, obviamente, deixando o homem por si mesmo, ele estaria perdido. Ele não conseguiria dar passo nenhum. Então, nesse caso, o céu é uma ação de Deus. O céu é uma intervenção divina, ou a vida eterna, ou a salvação, como quiser usar o termo, né? Mas, agora, o inferno, ele é uma consequência natural da escolha do homem pecaminoso. Nós que cremos que somos o Senhor, que somos salvos, não podemos nos gabar, dizendo, vou porque fiz. Não, a gente vai porque a graça nos alcançou. E essa graça nos alcançou porque lá na eternidade, Deus nos amou e em Cristo nos elegeu. Cristo, portanto, morreu por essas pessoas, derramou o seu sangue, a dívida foi quite, e veio o Espírito Santo, regenerou o coração dessas pessoas e moveu o coração delas. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, não há como, né, haver salvação. Nós podemos chegar à conclusão de que a graça ela é irresistível para aqueles que o Pai elegeu. Né? Pastor, então assim, não há nada que o ser humano, o indivíduo, possa fazer que possa convencer a Deus de que Deus deve salvar aquela pessoa. Então,
ele é muito bonzinho, ele ajuda os pobres, ele evangeliza, canta muito bem, louvor, é um bom filho, é um bom pai, um bom esposo, dá o dízimo, não mente, é uma pessoa muito correta socialmente e até nos elementos que a Bíblia julga importantes, assim, né, para o caráter cristão e tal. Não há nada que o indivíduo possa fazer ou ser que vá convencer a Deus de, né, fazer igual aquela música, olha para mim, né? Tá, ó Deus, estou aqui, me leva. Não, não há Não, virtude no homem, por maior que seja suficiente para levar esse homem para o céu. Nenhuma não. bondade. A Escritura diz que não há um justo sequer, né? Não há nenhuma obra que a gente faça que seja suficiente para satisfazer a Deus. Se fosse assim, Cristo não precisaria morrer numa cruz para pagar uma dívida. Nós mesmos pagaríamos a dívida. Então, ou seja, com todo esforço humano, a gente sempre está em dívida. É por isso que a salvação ela é uma obra graciosa de Deus. Todo o mérito é dele. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, não havia nada que o homem pudesse fazer. Salvação é um mérito exclusivo de Deus. É Ele que doa, é Ele que dá. A salvação ela é do Senhor. Se o Senhor não nos salvasse, nós não conseguiríamos nos salvar. Não há um indivíduo, melhor que ele seja comparado a outro indivíduo, que se enquadre num padrão de justiça aceitável por Deus. A Escritura vai deixar bem claro que a lei é boa, e Paulo já chegava a dizer que a gente é confrontado com ela e ela nos mostra de fato quem a gente é. A gente sabe quem a gente é quando somos confrontados com a lei. É por isso que por ela a gente não consegue se salvar, pois ninguém consegue cumpri-la. Já dizia Tiago que se alguém quebrar um só mandamento, você é responsável e culpado por todos nesse sentido. Então não há um indivíduo que consiga fazer bondade de um lado e não fazer maldade de outro. Não há um indivíduo, por exemplo, que seja bom de língua, ou seja, naquilo que fala e controlar plenamente seu pensamento. Então, de qualquer lado, melhor que a gente possa ser, a gente sempre vai estar em débito. Sempre. Por isso, não há nada que a gente possa fazer. A única forma de um indivíduo encontrar a vida eterna é por meio da obra de Cristo Jesus. É os méritos, é a obra de Cristo que o Pai aceita. E essa obra ela é aplicada no coração desses eleitos, amados por Deus, os quais Cristo morreu por elas. Nós temos que entender que se Cristo tivesse morrido, aberto uma porta e falasse assim, a porta está aberta, vai e entre, ainda assim o coração do homem não entraria. Porque no fundo, nós somos propensos pela natureza caída, sempre propenso ao pecado. É por isso que há uma necessidade de uma intervenção direta, especial do Espírito Santo de Deus. Jesus falou para Nicodemos que sem nascer de novo, alguém não poderia ver o reino de Deus. E esse nascer de novo não é fruto meu, é fruto do Espírito Santo, que até antecede a minha conversão. Esse novo nascimento pode ser chamado como regeneração. Ele regenera o meu coração, me preparando para converter. Se essa é a obra do Espírito, então não é mérito meu, é mérito dele, nesse caso. Então não há nada que... Sim, então fui convidada para um culto, estou lá na igreja, culto pegando fogo, começa aquelas músicas emocionantes, né? E aí o pastor pergunta, né? Quem quer aceitar Jesus nessa noite, sunga a mão ou vem aqui à frente e tal. Quando eu me levanto, ou levanto a mão, ou no meu coração, mesmo sem levantar a mão, ou me levantar, me manifestar visivelmente, eu recebo esse Jesus no meu coração, na verdade, quem está me convencendo de que eu devo fazer aquilo é o Espírito Santo, e não eu mesma. E existem pessoas em quem o Espírito Santo não vai agir desse jeito para que a pessoa, então, queira receber esse Deus no coração dela? Sim. É claro que quando alguém faz um apelo, né, e as pessoas se levantam, é preciso levar em consideração que algumas pessoas podem se levantar por N razões, né? Uhum. Às vezes não é um aceitar genuíno nesse sentido. Agora, quando
apesar que essa questão de apelo, às vezes, tem suas complexidades, mas assim, usando a pergunta que você fez. Alguém fez uma pergunta, se você quer receber Cristo e tal. O indivíduo que foi tocado pelo Santo Espírito de Deus, verdadeiramente ele levanta, ele reage a esse processo. Porque há um chamado, né? Paulo vai dizer que aqueles que o Senhor chamou, há um chamado, é uma vocação, há um anúncio, né? Há uma ação do Espírito Santo que prepara aquele coração para quando a palavra de Deus é pregada, pois a Escritura vai dizer que é pela fé, né? É pela pregação da palavra que vai gerar essa fé no coração. Então, o coração foi preparado para receber essa mensagem, para que ele pudesse aceitar essa mensagem. Então, quando o indivíduo, nessa circunstância que você está tratando, aceitou um convite, se de fato é um aceitar genuíno, de fato, há uma ação do Espírito de Deus anterior ao ato dele agir. Ele não faria isso sem que houvesse uma intervenção divina do Espírito Santo no coração dele. Então, em resumo, a doutrina da eleição é Deus escolhe alguns para o céu, para a salvação, e, consequentemente, os que não são escolhidos por Deus, por aquilo que ele determina, né? Porque Deus não me escolhe e nem escolhe a qualquer pessoa pela nossa própria bondade, mas pelos critérios de Deus. Aqueles que ele não escolhe, automaticamente estão condenados à perdição. Mas existe um grupo que Deus escolhe pelos méritos de Cristo e não pelos méritos do indivíduo, né? Ou seja, eu não tenho nada de bom que faça Deus me escolher. Deus não me escolheu porque eu sou boazinha. Deus escolheu porque ele quis escolher. Ele quis escolher. Paulo vai dizer, né, citando, né, claro, obviamente, a Escritura, quando Paulo vai argumentar isso aqui no livro de Romanos, quando ele diz que Deus diz: eu amei Jacó, aborreci-me de Esaú. Jacó e Esaú eram dois homens pecaminosos, pecadores, cheios de falhas e tudo mais tal. O critério divino não tem a ver com aquilo que Deus viu de bom em nós. Há pessoas que são excelentes, pessoas boas, bons maridos, boas esposas, bons pais, que nem Deus acreditam. Pessoas que pagam suas contas, que são honestas. Tem gente fora da comunidade cristã que vive um padrão moral, às vezes até melhor que algumas pessoas que frequentam a igreja. Se fosse nesse critério, elas seriam salvas. Ou seja, não é esse o critério. O critério para que alguém vá à eternidade é uma palavra sempre que Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os méritos aceitos são os de Cristo. Não há nenhum mérito em quem é salvo que seja digno nesse sentido. Os méritos são de Cristo, toda a glória é de Jesus. Então, a eleição seria esse ato deliberado de Deus em escolher pessoas para serem salvas. É claro que na história bíblica você encontra vários tipos de eleição. Você vê o Israel como nação, toda ela foi escolhida por um propósito. Mas dentro de Israel, pessoas foram escolhidas para a salvação, e assim por diante. Nesse aspecto da salvação, na eternidade, Deus, de maneira deliberada, escolhe pessoas para salvar. E ele escolhe de maneira deliberada, Cristo quita o débito e o Espírito age, influenciando o coração para que as pessoas possam acontecer. Aqueles que Deus não elege, que são reprovados, aí, como eu falei, existe diferenças na própria doutrina da predestinação, a partir daquela primeira pergunta que você me fez. Esses que não são reprovados porque, de maneira aleatória, Deus os mandou ao inferno. Não, eles estão indo ao inferno, diz o apóstolo Paulo, são culpados pelo pecado deles. Aqueles que são salvos continuam pecadores, mas alguém pagou a dívida. Ou seja, ninguém que vai ser salvo será salvo de graça. É de graça para quem recebe, mas alguém pagou uma conta muito grande. Porque Deus, ele tem que ser visto plenamente como Deus todo amoroso e todo justo. Essas duas características em Deus não podem ser desassociadas. Deus é glorificado em salvar, Deus é glorificado em agir com justiça. Ele então Pode concluir. Assim, Deus salvou um grupo que ele elegeu mediante a punição dos pecados no próprio Filho. Uhum. Essas pessoas são salvas de graça, mas a salvação não saiu de graça para alguém. Cristo Jesus, ele sofreu horrores,
porque Deus é plenamente justo. Então, nesse grupo que Deus salvou, ele manifestou amor e graça e o juízo na pessoa do Filho. Nesses que ele condena, ele apenas manifesta o juízo, porque de fato é um juízo justo, porque todos são pecadores que vivem o seu pecado, porque amam o pecado. A Bíblia diz, né, que o salário do pecado é a morte, né? Então, esse pecado, para ser perdoado, tem que ter alguém que pague, né, esse pecado. Exatamente. Né? E aí, no caso, tem que ser punido. Esse pecado foi expiado em Jesus, né? Se Deus simplesmente ignorasse o pecado, ele não seria justo. Né? Ou seja, por ser justo, ele exige... Deus não é um Deus de impunidade, Deus é um Deus de justiça. Então, ele cobrou o pecado que Adão fez. O pecado não gera morte? Então, Cristo morreu no nosso lugar. Então, o sofrimento de Cristo foi intenso naquela cruz para pagar a dívida daqueles que o Pai elegeu. Pastor, 2 últimas perguntas. Até esse vídeo está ficando um pouco maior, gente, porque não tem jeito. Para falar desse assunto, não tem como. E você vai perceber, eu até quero que o pastor pense aí num livro para indicar, né, para quem deseja conhecer essa doutrina um pouco mais a fundo, porque nesses minutinhos que a gente conversa aqui, realmente não tem jeito. Então, eu vou pedir para ele indicar um livro aqui para a gente poder falar para você, né, se você tiver a fim de conhecer melhor essa doutrina, que não é uma doutrina fácil, mas é uma doutrina bíblica, né, você vai poder conhecer melhor por meio desse livro. Pastor, então, Jesus não morreu por todo mundo. Jesus morreu por algumas pessoas. Sim, a conclusão lógica é essa. Isso não quer dizer que o sangue de Cristo não seja suficiente para todos. Claro que é. Mas ele é eficaz naquelas pessoas pelas quais Cristo morreu por elas. Cristo não morreu sem saber por quem morria. Na oração sacerdotal de João, ele diz exatamente isso. Não oro só por esse, mas pelos outros. Na história paulina, você encontra alguns momentos que Paulo deixa bem claro que Deus dizia para ele claramente que naquele lugar específico havia os eleitos, há muito do meu povo aqui, né, nesse sentido. Então, nesse caso, a conclusão lógica é que a morte de Cristo ela é também proposital. Ele morria pagando o débito das pessoas específicas que ele recebeu do Pai, né? As pessoas que de fato ele elegeu. Seria quase incoerente Cristo morrer por todos e pessoas irem para o inferno. Não teria sentido isso, porque o poder da obra de Cristo é pleno, perfeito e aceitável diante de Deus. Nesse caso, se Cristo tivesse morrido por todos, todos seriam salvos. A natureza humana inclinada para o pecado não seria tão forte que seria suficiente para vencer a obra de Cristo na cruz. É impossível. Né? Nunca tinha Ou pensado seja, isso. A obra dele é tão plena e tão perfeita que ela é eficaz. Ela não deixa ponta solta. Sim. Então, ele quita o débito de quem Deus deu. Esse aqui está pago. Se está pago, está pago. Essa pessoa está salva. E vai ser salva, obviamente, né? Porque aí tem todo um processo e tal. Só fazer uma ressalva. Quando falamos de predestinação, você falou de um livro, você está um livro daqui a pouco. Lembre-se que é bem maior do que eu acabei dizendo aqui, né? Então, do próprio Teologia Reformada você encontra vários conceitos distintos, tal, que não cabe aqui, porque senão ficaria um vídeo de 1 hora e tal. Né? Pastor, só pensando aqui, você que está em casa, você não precisa acreditar em predestinação para ser um eleito. Né? Os eleitos estão em todos os lugares. Milhares claro. Fora da igreja presbiteriana. Então, tem eleito Sim. Dentro da igreja presbiteriana e tem eleito em todas as denominações evangélicas. E tem em todas as nações, em todo mundo. E tem eleito que hoje nem está na igreja ainda, né, pastor? Que vai conhecer o evangelho ainda, ele nem conheceu ainda, vai conhecer, Sim. Tem eleito em todos os lugares. Porque nós temos que entender que o processo de salvação, né, uma ordem de salvação, ela tem suas etapas, né? Existe o amor de Deus, existe a eleição, Cristo, a expiação, aí tem a vocação, tem a regeneração, aí depois é que tem a conversão. Então, o indivíduo, o processo é longo, ele pode ser eleito, mas ainda não se converteu, nesse caso. Então, o Senhor tem eleito pessoas em todos os lugares, em todo o mundo, né, de todas as denominações
que amam o Senhor Jesus e tudo mais. Nesse caso específico, não há dúvida disso. O fato de você crer na doutrina ou não, não é esse. A Bíblia só exige uma questão para você ser salvo. Crer em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Ela tem sua complexidade mesmo. Muitas vezes ela se torna complexa, não porque ela é complexa em si, mas é porque nós confiamos demais na nossa justiça própria. Eu não consigo entender quando a salvação não depende nada de mim. Não depende de nada. Então, quando a gente para para pensar assim... Não tem que fazer nada, né? Não tem que fazer nada. Então, essa é a dificuldade. Por que as pessoas têm dificuldade em entender a eleição? Que ela é um mérito exclusivo de Jesus. Toda a obra é de Cristo. Então, às vezes, por causa dessa justiça própria, nós temos dificuldade de aceitá-la, né? Porque a gente quer fazer alguma coisa. Quando Deus fala assim, de vocês eu não aceito nada a não ser a obra de Cristo. Depois que nós somos convertidos, temos que fazer? Sim, mas nós fazemos gratos, né? Nós lutamos contra o pecado porque Cristo já nos salvou. Nós amamos os irmãos porque Cristo já nos salvou. Nós pregamos o evangelho porque Cristo já nos salvou. Fazemos o bem porque Cristo nos salvou. Mas não o contrário, vou fazer para alcançar. Eu faço porque já fui alcançado por essa graça. A vantagem de você crer na doutrina, seja esta ou outras doutrinas bíblicas, você saber que a salvação não é mérito, traz alento para o coração. Quando você pensa que você é responsável o tempo inteiro, quando você comete um erro, por exemplo, você fica perdido e louco. Quando diz o apóstolo João que você pode ir a Cristo confessar os pecados, porque a obra já foi paga e tudo mais tal. Isso não dá vazão para o pecado, diz o apóstolo Paulo. Ele nos tornou livre, mas não para pecar. Pelo contrário, agora somos livres para não pecar. Mas quando pecarmos, temos um advogado, que é Cristo, que nos traz o alento e o perdão. Então, ou seja, a grande vantagem de crer na doutrina não é para ser salvo, porque a doutrina que nos salva é crer em Cristo. Mas ela nos traz alento por colocar sobre Cristo todo o mérito. Isso nos liberta de achar que temos que fazer alguma coisa e a gente faz por gratidão. A gente não faz para querer aparecer, não faz para querer ganhar uma estrelinha na coroa, mas faz porque nós refletimos o amor dele por nós. Então essa é uma grande vantagem de crer nessa doutrina e outras, como a doutrina da aliança, assim por diante. Sim, e lembrando, você que está em casa, mas sim, então Deus escolhe todo mundo, não precisa pregar o evangelho, não precisa falar de Jesus para ninguém, porque se Deus já escolheu, automaticamente eles serão salvos. Mas a Bíblia diz que para ser salvo tem que ouvir, né? Que a salvação vem pelo ouvir, né? Essa é a lógica. Como eu falei, a salvação ela é um longo processo na nossa mente, porque na mente de Deus é tudo um processo só. Mas para entendermos, ela começa no amor, na eleição, que aconteceu lá na eternidade, quando nada existia. Agora, historicamente, na nossa vida, alguém tem que pregar. Nós temos que ouvir, nós temos que ter fé, nós temos que nos arrepender, nós temos que passar pelo processo de conversão. Um eleito vai se converter? Sim, mas ele vai ter que passar pelo processo. Alguém vai pregar. Então, ou seja, o Deus se determina o fim, determina os meios. E o meio, de fato, é a pregação da palavra, né, nesse caso. Agora, todos aqueles que na eternidade ele amou, o Espírito vai alcançar, ele vai usar pessoas para pregar a palavra e assim por diante. E um detalhe, a eleição ou essa ação salvadora de Deus é libertar-nos da escravidão do pecado. Por isso eu cito Paulo de novo, em livro de Gálatas, quando diz que não podemos dar lugar à libertinagem porque somos livres, né? Dar vazão à carne, ao pecado. Não. Foi do pecado que ele nos libertou. Então não tem sentido dizer que agora faço o que quero. Não, agora é que eu posso fazer o que Deus quer, porque ele me salvou, porque eu sou livre. Perfeito. Antes eu não podia, antes eu estava escravo do pecado, né? E eu só fazia aquilo que o pecado me mandava fazer, né? Tá certo. Pastor, qual livro que você indica para quem deseja continuar conhecendo essa doutrina, se aprofundando nela? Você que está em casa, você não tem que concordar com a gente, tá? E saiba, a doutrina da escolha de Deus, da predestinação, perto do sacrifício de Jesus, escolha o sacrifício de Jesus, acreditar naquilo que Jesus Cristo fez por você, crer que esse sacrifício dele é eficaz para salvar a sua vida. Isso é importante, isso é fundamental. A escritura deve ser compreendida, né? A gente não pode ter, como posso dizer assim, vou usar uma palavra, né, que
ninguém entenda mal, mas não pode ter preguiça da gente querer estudar a Escritura. Sim. Quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, quanto mais eu entendo, mais eu consigo adorá-lo da forma mais correta, e quanto mais eu entendo, mais paz eu tenho. Então, como eu falei, a vantagem desta e outras doutrinas bíblicas, que é a doutrina da graça, é entender que eu posso tirar de mim o mérito, mas também o peso de chegar, porque, na verdade, eu vou chegar porque a mão dele é que me segura, né? Sim. Aí Aqueles livros que estão ali atrás, ó, tá vendo ali? Pois aquilo não é fundo do Zoom, que o pastor pôs para impressionar, não, tá? São livros de verdade mesmo. E ele lê. Você terminou seu mestrado em quê, pastor? Meu mestrado, o nome dele é mestrado em divindade. Uhum. Mas a especialização é mestrado em teologia sistemática. Sim, e agora você está fazendo história? Eu fiz, mas eu tranquei. Quero voltar, se Deus permitir, agora. Tá certo. A dinâmica familiar na pandemia me impediu completamente de... Dinâmica familiar tem nome, tá? São 2 crianças pequenas, esposa, então tem que, né, administrar. Esse período foi um período mais complexo, que aí eu tive que me concentrar e tal, mas eu quero voltar para terminar esse curso. Eu acho Tá certo. apaixonado por história. Você dá aula no seminário presbiteriano? Isso, sou professor no Seminário Presbiteriano Brasil Central. Tá ok. Tá certo. Pastor, qual livro você indica? O livro que eu indico, eu vou colocar, vai ficar de trás para frente, né? Parece que sim, né? Não, tá Chama ok. Tá ok? Escolhidos em Cristo, o que de fato a Bíblia ensina sobre predestinação. O nome do autor, Samuel Falcão. Editora, Cultura Cristã. Tá certo? Tá. Então, eu vou deixar o nome desse livro aqui, inclusive o link para você comprar, se você quiser mergulhar nessa doutrina, conhecer melhor. E se você ainda tiver dúvida, deixa suas dúvidas nos comentários. Nos próximos vídeos, o pastor Guilherme vai esclarecendo você. Pastor, muito obrigada de novo, né, por nos ajudar a entender, pensar sobre esse assunto, que não é fácil, mas é necessário a gente parar e pensar sobre ele também. Ok, eu sou, mais uma vez, grato por isso. Sei que isso gera muitas dúvidas e eu continuo à disposição. Eu acho que dialogar sobre a Bíblia e sobre teologia é uma coisa formidável e maravilhosa. A gente precisa apenas ter a mente aberta para entender que de todos os lados existem pensamentos e precisa ter o respeito, e a gente vai para a Escritura, que é a nossa norma, nossa regra, né? Para nos guiar e nos conduzir. Se você gostou desse vídeo, se você achou que esse vídeo elucida, esclarece, é bom, compartilha com seu primo, compartilha com seu vizinho, compartilha nas redes sociais, pare de compartilhar essas bobeiradas todas, foto de gente morta, né? Vamos compartilhar aqui conteúdo de gente viva, que é Jesus Cristo, que morreu, mas está vivo, ressuscitou, e Ele é que gera vida nos nossos corações. Compartilha para a galera, compartilha para geral, né? Se inscreva neste canal, acione as notificações e você vai ficar sabendo toda vez que a gente tiver vídeo novo no canal. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.